Chegou no balcão do inferno o badalar da meia-noite. Lembrando, né, que para quem quiser enviar texto para ser analisado é só enviar o seu texto para lucas@editoraflive.com. Sempre tem tanto nas lives quanto nos vídeos, na descrição, o e-mail, tudo bonitinho. E essas análises são feitas nas nossas lives de análise toda terça-feira às 7h30 da noite. Quem está aqui agora no chat, inclusive, está participando ao vivo, né, que é muito mais legal. Eu acho muito mais legal. Se o texto do Matheus Campos ficar esquisito, a gente bota o chifre, senão não precisa. Bora ver? Bora ver. O Badalar da Meia-Noite, de Matheus Campos. Eu achei esquisito que ele mandou o texto já com uma certa edição, porque ó, tem uma página em branco aqui, aí o texto, é uma página em branco, outra página em branco, e aí aqui a citação. Não é errado, tá, gente? Mas não é padrão. Principalmente para análise e tal. Mas não é errado, ninguém vai te recusar por isso. Eu acho que não, pelo menos. Quero dedicar esse livro para os meus amigos Arthur, Pietro, Rafael e Wesley. Obrigado por cada momento que a gente passou junto criando essa história. Se não fosse vocês, eu não escreveria uma palavra sequer deste romance. Valeu mesmo, manos. Legal, fofinho, né? Um bromance da hora. Sobre as marcas. É possível repousar sobre qualquer dor de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso nem paz, e por isso é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. Giacomo Leopardi. Não sei quem que é esse cara, não. Em Volta da Fogueira, 1870, ok. O inverno era mortal naquela época. Os habitantes de Quimby enfrentavam um inverno inexplicável. Era uma estação não apenas marcada pelo frio, mas também por crises, doenças, fome, sede e todas as desgraças humanas. Todos estavam em alerta para evitar mais tragédias como a que ocorreu com a família English. Tá, já vou reclamar do que eu sempre reclamo, né? História gringa que se passa fora do Brasil, com uma cultura que não é a brasileira. Sempre fazer o disclaimer, né? Não é que você não pode escrever histórias fora do Brasil e eu sou totalmente contra isso. É que se você está escrevendo para um público brasileiro ler, você tem uma única vantagem em relação ao escritor que não é brasileiro, que é você conhece o brasileiro. Você pode escrever o seu livro pensando no público brasileiro. E você vai lá e escreve um livro que se passa inteiro e emula personagens e lugares que não são no Brasil, que você de fato não conhece, que os seus leitores não conhecem. Né? Tem gente aí que pode dar uma loucura e falar, mas o público brasileiro gosta de livro gringo. Não, o público brasileiro ele é obrigado a ler livro gringo há décadas. Não é porque ele gosta, é porque é a coisa que as editoras inundam o mercado. Você não está vendo que agora livros brasileiros estão fazendo mais parte das publicações das editoras? Por quê? Porque o público está forçando a mão. Mas está forçando a mão das editoras porque hoje em dia com a internet você consegue ter acesso à literatura brasileira. Antes da internet, como é que você fazia para ler uma obra brasileira se uma editora que tem larga distribuição não publicasse ela? Então antigamente era muito mais fácil de manipular o que é publicado e o que não. E livro gringo é muito mais fácil de publicar do que livro brasileiro. Dá muito menos trabalho. E é uma ótima desculpa para não ter que ter lançamento com um escritor e tal. Mas não é nem por isso que elas não publicavam, né? É porque é mais seguro, é mais fácil e muitas vezes é mais barato também. Tudo começou quando a cidade foi coberta por uma neve densa, impossível de ser removida sem a colaboração de todos. Ficaram presos em suas casas por 3 longos dias, envolvidos por uma agonia claustrofóbica causada pela neve. Contudo, assim que ela derreteu, a vida retomou seu curso para a maioria, exceto para a família English. Esse começo é legal, tá? Ele parece contemplativo, mas na verdade ele faz um grande resumo sobre o problema inicial da história. E ele no final entrega pra gente um questionamento, né? Por que a família English não vai poder seguir com a vida dela? Então eu achei legal, achei um primeiro bom parágrafo. A família English era formada por 4 pessoas, um pai, uma mãe e um casal de crianças.
Aconteceu que a casa dessa família foi completamente soterrada pela neve no segundo dia daquela agonia. Infelizmente, esse infelizmente aqui está com minúsculo, não sei porquê, a família English não sobreviveu à provação. O inverno deixou e está deixando muitas marcas irreparáveis. Ok, é bem simples, eles morreram. A vila se viu diante do luto, tentando compreender o porquê da tragédia que recaiu sobre eles. Essa temporada gélida não apenas congelou Quimby, mas também deixou as almas dos habitantes marcadas por uma sombra fria e sombria. Olha, sombra fria e sombria é pleonasmo, porque a sombra, ela é sombria, né? Então, tira o sombria, uma sombra fria tá ótimo. Cada passo no lugar nevado era uma lembrança constante da fragilidade da vida em face das forças da natureza. O que parecia inverno, parecia inferno. Eu acho que seria melhor o que era inverno, né? Porque parecia, não fica tão legal. E realmente desnecessário repetir. Eu acho que o que era inverno, parecia inferno é melhor. Naquele dia, isso aqui pode ser uma bengala ou não, tá? Não necessariamente você precisa tirar, mas eu acho que talvez não faça tanta diferença. A neve apresentava uma trégua momentânea. Claro, ainda não havia passado completamente, pois tinham mais um tempo até que tudo se resolvesse. Não entendi isso aqui direito. Tipo, eles já sabem quanto tempo vai levar até a neve parar de cair? Aproveitando a calmaria, né? Todos ali decidiram socializar, algo que não acontecia há dias. Reuniram-se em volta da fogueira, conversando sobre tudo o que estava acontecendo. Quimby, com apenas 40 habitantes, era uma vila formada como refúgio. Os atuais moradores... Refúgio de quê? Já fica aí a questão, né? Os atuais moradores haviam escapado do domínio dos bastardos de Penlane. Eu acho que isso aqui você não precisa contar agora. Porque assim, a gente não teve nenhum diálogo até agora. É só descrição, descrição, descrição. Os diálogos começam aqui. O que está me parecendo, até agora, é que a gente está ali num prólogo. E você deu uma disfarçada nele colocando esse símbolozinho aqui no meio. É a sensação que eu tô tendo. Vamos ver se isso faz sentido depois. Algumas pessoas decidiram permanecer na cidade, embora não tivessem escolha, assim como todos em Quimby. Ninguém queria arriscar enfrentar o frio e o medo de encontrar nativos sanguinários ou grupos de bandidos. Certamente havia aqueles que se aventuravam fora da cidade em busca de alimentos, remédios e outros recursos. No entanto, após essa nevasca infernal, a locomoção de Quimby para St. Louis, por exemplo, tornou-se incrivelmente difícil. As ruas cobertas de neve e condições adversas do clima transformaram o trajeto entre as cidades em uma jornada desafiadora, tornando ainda mais arriscado deixar Quimby. Transformaram e tornando... Sei lá. Mas sim, pra mim parece um prólogo isso aqui, cara. E no mau sentido. Porque até aqui são 2 parágrafos de introdução sobre o lugar que a gente está tratando, qual que é o problema que existe. Imediatamente depois que acaba esse trecho aqui, a gente tem mais 2 parágrafos de contextualização e aí começam os diálogos. Já ouviram falar daquela galera que só lê diálogo? Por que vocês acham que alguns leitores criaram o hábito de só ler diálogo? Porque, na opinião de muitos leitores, tem escritor que não sabe escrever direito. E aí fica criando trecho de descrição desnecessária, ou muito grande, e alguns leitores só cansaram e começaram a ler só diálogos. Eu não entendi porque está tudo em itálico aqui, né? Talvez a gente descubra. Mas meu primeiro ponto é, até aqui parecia uma contextualização. Aqui começou a explicar coisas sobre a história do mundo, sobre o porquê das questões. Um assunto que a gente podia ver num diálogo. Eu achei legal você falar que eles são refugiados. Achei legal.
Isso poderia ser colocado num diálogo também. Mas se você quiser colocar nesses 2 primeiros parágrafos aqui, de algum jeito, inserir que eles são refugiados, eu acho que é um gancho legal para trazer no diálogo que seguiria isso já ao redor da fogueira, né, a explicação. Ou você corta aqui. Eu cortaria aqui, talvez, inclusive. Ó. Cortou aqui. Aí aqui começa o diálogo. Por quê? Porque a gente está curioso sobre porque eles são refugiados do quê? E a gente já sabe que eles estão ao redor da fogueira, né? Então aqui começa o diálogo da fogueira. Muito mais, eu acho que ficaria um ritmo muito mais interessante. Vamos continuar lendo um pouquinho só para eu ver se desencanta isso. Enquanto as pessoas estavam em volta da fogueira, as crianças demonstravam um fiapo de alegria, uma ponta de esperança. Algo que os moradores de Quimby precisavam desesperadamente. As poucas crianças, cerca de 5, corriam e atiravam bolas de neve umas nas outras. Elas corriam sorridentes com roupas pesadas que as faziam ter certa dificuldade para se locomover. Algumas pessoas conversavam, outras permaneciam. Eu não gosto muito dessa palavra certa dificuldade. A palavra certa não me agrada. Pesadas que as faziam ter dificuldade para se locomover. Não mudou nada no sentido da palavra, sabe? É um vício que a gente tem como escritor mesmo. Algumas pessoas conversavam, outras permaneciam em silêncio, apenas se aquecendo. Próxima à fogueira, em pé, havia uma mulher cantando. Ela entoava de maneira dramática e teatral, narrando a vida de uma moça abandonada pelo seu amor. Era uma canção triste e melancólica. Provavelmente foi ela que compôs toda a letra. Assim, até agora a gente continua na narração, né? Talvez a proposta do escritor seja uma história lenta, o que não é necessariamente um problema e necessariamente não vai ser abraçada pelos leitores. Eu ainda preferia ter já diálogo mais cedo, por conta da experiência de consumo atual. Mas assim, é que o escritor não escreve mal. Esse trecho aqui que eu deletei, eu realmente deletaria. Acho que não é para falar sobre esse tema numa descrição. Mas ele ainda está construindo a cena até agora. E eu não acho que está mal escrito. Então, dá para deixar ainda essa descrição enorme. Inclusive, isso aqui se liga com isso aqui. Eu não entendi por que você colocou um separador, tá? Não colocaria nenhum separador aqui, não. Para mim é o mesmo assunto, eles estão no mesmo lugar, não mudou nada. Mesmo com o frio cortante perfurando as narinas de todos ali, para ela, era como se fosse uma motivação extra para continuar cantando, demonstrando a resistência de sua melodia. Eu tiraria esse demonstrando a resistência de sua melodia porque fica meio que implícito. Talvez estivesse pensando que essa canção poderia pôr... Você percebe como você não tem muita segurança no que você está escrevendo? Porque, ó, talvez, não é estava, talvez, pensando, ou seja, nem a personagem tem segurança do que ela está fazendo. Ela está pensando que talvez a canção poderia, quem sabe, talvez poderia, pôr fim a esse pesadelo invernal. Poderia ser algo, né, muito mais direto. Ela acreditava que a canção ajudaria as pessoas a superar esse pesadelo invernal. Pronto, né? Muito mais direto, muito mais conciso, uma informação real sobre um personagem. E não talvez isso, talvez aquilo outro. Né? Essa mulher, em meio ao frio penetrante e à escuridão que cercava Quimby, escolheu erguer sua voz como se cada nota fosse um desafio direto ao inverno inclemente. Enquanto a melodia ecoava entre os edifícios cobertos de neve, pairava a esperança de que, mesmo nas condições mais adversas, a beleza da arte poderia trazer algum alívio aos corações congelados pela tragédia. Isso aqui tudo eu acho que é uma enrolação, sendo bem honesto. Eu deletaria tudo. Nas sombras frias da saudade, ela tá cantando, né? O eco do silêncio invade, vírgula e o maiúsculo nada a ver. Meu coração, outrora aceso, agora cai desfeito, indefeso. Não tá ruim. Ela cantava, sua voz era aguda e trêmula. Eu já entendi que ela cantava. Você pode só colocar sua voz era aguda e trêmula. Isso fazia com que o som saísse ainda mais dramático. Ó amor que partiu. Problema, tá? Se ela vai continuar cantando,
Isso aqui é aqui, cara. Não é retira, é retirou, tá? Porque você está falando no tempo passado tudo. Entendi, aqui tá no itálico porque tá tudo... É música, né? Ok, entendi. Aqui talvez não precise ficar junto. Aqui, ó. Aqui dá pra cortar. Corta aqui. Uma descrição. Essa descrição pode ficar separada, não tem problema. E aí ela continua cantando. Mas uma coisa importante, se o mesmo personagem vai falar algo e a descrição ela é feita aqui, dentro do quadro de diálogo, então você continua com a nova fala da pessoa. Você não corta, você não quebra para baixo. Eu estou realmente gripadinho. Enfim, só tem música aqui, a gente já bateu os 16 minutos. Então um leitor ia levar em média 15 minutos para chegar e começar a ler uma música. É óbvio que a gente fica fazendo análise, comentando e tal. Vamos supor 10 minutos para a pessoa chegar lá. 10 minutos não é meia hora. Então, se o texto engatar em algum momento, né, eu esperaria o quê? Um personagem mais presente, um conflito mais claro, alguma coisa pra gente acompanhar, uma história pra gente acompanhar, desenrolar nas próximas 5 páginas, no máximo 5 páginas. Se isso acontecer, eu acho legal, isso que a escrita do Matheus, ela tá bacana nesse texto aqui. Também acho que, de fato, talvez o texto ele tenha que ser mais lento, porque é uma escolha do autor, e não achei ruim por esse fato, mas eu espero, sinceramente, que a história engate rápido. Porque, por enquanto, tudo que a gente leu foi uma contextualização. A gente leu aí no total mais ou menos umas 2 páginas do livro. Se isso aqui estiver bem configurado, 2 páginas. Vamos ver aqui. Ele foi configurado em 16 por 23, então em teoria quase 2 páginas. Quase 2 páginas é pouco? É. Mas é bastante descrição, então são quase 2 páginas que demoram para ser lido, né? Será que hoje tem meu livro, hein? Putz, não sei, Vitor, vamos descobrir. Fica uma vibe de livro de história. Quando a pessoa descreve demais, sim. O Augusto falou, fora a questão de identificação do próprio leitor, já que seria algo que infelizmente acontece ao nosso alcance. O Augusto falou sobre a questão internacional, pelo visto, né? Imagina esse início tratando sobre o nosso Brasil, das várias famílias que perdem o lar e pessoas queridas soterradas, quase sempre em áreas pobres de pessoas que não vivem, sobrevivem. Eu acho que essa história poderia ser facilmente transferida para um lugar que sofreu um desabamento por um alagamento e tal, foi alagada, né? E se tu quiser soterrar a gente mesmo, aí você soterra de terra, mas no alagamento às vezes pessoas morrem. E depois de um alagamento, uma floresta não é uma fogueira, não é algo improvável. Eu só imagino que no Brasil essa fogueira serviria para fazer um churrasco. Né? Beijo no coração de quem está vendo isso gravado e deem um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários.